Pessoal, um bom dia a todos, tá? Eu acho que todo mundo presente já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou o Rinaldo Bonfim, sou diretor comercial aqui na Corp. Além de desejar um bom dia para vocês, eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer o tempo destinado à participação nesses eventos que nós temos feito. Muita gente aí tem participado de quase todas as sessões de webinar que nós temos feito e aproveitado e comentado muito sobre essa realização, né? Hoje nós temos aqui a presença do Rafael da Broadcom, que vai fazer uma palestra muito legal aí para vocês, mostrando um pouquinho mais do que a gente tem a oferecer na linha Broadcom para vocês, tá? Teremos também alguns brindes, que a Karen vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a ideia é que vocês interajam conosco, tá? As perguntas vão ser respondidas via chat, vocês podem perguntar, enviar seus comentários, suas perguntas no chat, a gente vai estar aqui pronto para responder a todos vocês, tá bom? No mais, é isso. Eu quero que vocês aproveitem mesmo, tenham um bom dia, tenham um bom evento e contem conosco sempre, tá? Vou passar a palavra para a Karen, ela vai falar um pouquinho sobre as ações de marketing que temos e os brindes que nós temos a oferecer para vocês também, tá bom? Um abraço, bom dia. Karen, é contigo. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Pessoal, estou passando aqui para lembrar vocês, mais uma vez, quem está acompanhando os webinars já sabe, tá? Então, quem está participando de todos os webinars, está inscrito nos webinars, vai ganhar ali um brinde de participação do evento, tá? Então, se você está inscrito, cada webinar que você participar, você vai receber um brinde, tá bom, pessoal? Agora eu vou passar a palavra para o Brunelli. Legal, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bom dia para todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o César Brunelli, conhecido como Brunelli, tá? Sou gerente de produtos aqui na Corp e entre as linhas fabricantes Broadcom, tá? Eu vou falar brevemente como a Corp pode ajudar vocês, tá, pessoal? Então vocês vão contar com AMs dedicados ao seu atendimento, priorizando principalmente tempo de resposta no envio das propostas, precificação, dúvidas e apoio a qualquer necessidade, tá? Além dos AMs, a gente tem uma equipe de pré-vendas totalmente capacitados, certificados e dedicados a todo o apoio que vocês precisarem em relação aos produtos da Broadcom, tá? Temos também o suporte ao Partner Portal, a todo o conteúdo que a gente tem lá dentro, e isso é muito importante, tá, pessoal? Desde a criação do teu usuário, upgrade do teu usuário, para que você tenha acesso a todas as áreas do portal, tá? Lá onde você encontra download de produtos, caso os produtos, né, seja necessário fazer o download do mesmo, tá? Licenças para você poder ativar os produtos, fazer download ou acessar os produtos, por exemplo, que são hoje disponibilizados nas plataformas de cloud, tá? Toda a parte, então, de produtos, licenças e learning, principalmente, que é onde tem todo o material de capacitação e certificação para praticamente todos os produtos que a gente tem de Broadcom hoje disponíveis, tá? Inclusive, todo esse conteúdo é totalmente gratuito. Não só o conteúdo de capacitação, né, documentações e vídeos, como principalmente os certificados. E é muito importante que vocês façam, tá, pessoal? Essas certificações. E outro detalhe muito importante é o sistema de suporte da Broadcom, tá? Então, ali você tem um link para acessar o sistema de suporte. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade que seja necessário a interação de alguém da Broadcom, tá? A gente apoia em todo esse processo também, se necessário, apesar de ser muito simples. Então, o que vocês precisarem, vocês podem contar conosco, tá legal? Próximo slide, por favor. Além disso, tá? A gente cuida também com toda a parte de treinamento e capacitação, tanto para vocês como para os seus clientes finais. Então, o que vocês precisarem em relação a vamos promover um webinar para a nossa equipe interna, vamos promover um webinar para os nossos clientes finais, seja de produto, seja de pitch comercial, seja de um foco um pouco mais técnico, vocês podem contar com o nosso apoio também, tá? E além disso, toda a série de webinars que a gente vai organizando aí durante o tempo, durante os meses, tá legal? Próximo, por favor. Reforçando novamente a mensagem, a gente já teve
vários, né? A gente tem uma série de webinars, a gente já teve vários muito interessantes. Por alguma razão, caso você tenha perdido algum, é só solicitar para a gente grava todos os webinars e depois disponibiliza para vocês, tá? E não esqueça, tem aí a série dos próximos webinars. Caso você ainda não esteja inscrito por alguma razão, faça a sua inscrição. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, tá? E você pode, inclusive, estender o link, né, o convite desse webinar para a sua equipe, tá? Vocês parceiros, tá? Ele é bem focado para os parceiros, essa série de webinar, tá? Maravilha. Então é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida em relação a tudo isso que eu comentei, é só nos procurar, procura o seu OAM. Caso você não tenha um OAM que ainda te atenda, é só entrar em contato conosco que a gente vai correr atrás disso para vocês. Tá legal? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Aproveite esse tema, ele é muito interessante. A gente está aqui com o nosso convidado especial da Broadcom e eu vou passar a palavra para ele. Rafael, é com você. Muito obrigado, Rafael, desde já. Opa, beleza. Bom, agora eu posso dizer que eu conheço alguns pessoalmente, né? A brincadeira. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu tô brincando do presencialmente porque eu conheci aí o pessoal, ou alguns, né, pelo menos. Deixa eu ver, acho que estamos apresentando a tela correta, deixa eu só ver, beleza. Perfeito. Bom, para quem não me conhece, né, é engraçado que eu sou um dos únicos que vai apresentar 2 vezes, né? Eu apresentei o do SV, acho que faz 2 semanas, e agora estou apresentando aqui o do TDM, né? Que são aí são ferramentas que acabam andando juntas um pouco, né? Eu sou especialista aqui na Broadcom para a parte de DevOps, né? Que não entra só SV e TDM, mas o nosso principal carro-chefe, né? O que tem muito aqui no Brasil e na América Latina é o SV e TDM, principalmente. E hoje, né, a gente vai falar do TDM, que é algo mais voltado a dados, né? Então, tanto a geração de dados, né, quanto o mascaramento de dados para ajudar a resolver aí alguns problemas que a gente vai ver ao longo da apresentação. Eu vou passar rapidamente aqui por alguns slides de introdução, né? Para quem já estava na apresentação do SV, já viu esses slides, mas só para a gente mostrar aqui um pouco, né? O SV e o TDM eles vão estar muito relacionados com temas de DevOps. Né? Então, quando a gente estiver lá com os clientes, discutindo temas de DevOps, de integração contínua, o TDM e o SV eles vão estar muito conectados com coisas que a gente faz e problemas que a gente resolve aí nesse contexto de DevOps, especialmente quando a gente fala de testes, né? Seja para desenvolvimento, para qualidade. Então, só para a gente ter esse conceito básico aqui da conexão. Então, né, rapidinho aqui, para quem já esteve no outro, já viu isso, mas qual é os problemas ou qual é o contexto que o TDM vai trabalhar assim como o SV? É essa transição, né, para um modelo mais ágil, né? A gente sai daquele waterfall padrão, daqueles silos, né, aquele projeto sequencial, e agora a gente tem sprints, né? A gente tem ciclos menores, mais frequentes, e eu tenho um conflito aí entre ter alta qualidade, né, ao mesmo tempo que eu tenho que ter esses ciclos frequentes de desenvolvimento, ao mesmo tempo que eu tenho que me preocupar com a experiência do usuário, e eu tenho que ter maneiras eficazes e eficientes de testar tudo isso, né? Então, o TDM ele vai ajudar principalmente a que as pessoas que estão fazendo os testes e o desenvolvimento desses softwares, né, trabalhando nesses sprints, nessas equipes ágeis, a poder ter o dado que eles precisam para fazer o teste na hora que eles precisam, né? E muitas vezes a gente tem o dado, mas ele está desincronizado, ele não é o dado que eu preciso, ou às vezes até ele é um dado desprotegido, enfim. Então, a ideia do TDM é ser a ferramenta que vai trabalhar nesse contexto de dados aí com os times de desenvolvimento. E aí a gente vai entender daqui a pouco quais são os problemas aí que ela resolve. Então, né, muito de novo do target aqui, da persona, da pessoa que a gente vai falar quando a gente fala de SV e TDM, vai ser alguém conectado com o time de DevOps, alguém conectado com o time de QA, né, arquitetos, desenvolvedores, testers, pessoas que são responsáveis aí pelas práticas técnicas, né, pela arquitetura, pela maneira como os times desenvolvem e como eles têm bloqueios, né, ou coisas que atrasam aí esse ciclo de desenvolvimento. E aqui eu trago a mesma estatística que eu trouxe para o SV, né, que é muito dessas atividades de desenvolvimento e teste, quando elas têm esses bloqueios, ela não tem esses dados que ela precisa, ela acaba se tornando um gargalo, ela acaba gerando um tempo de espera aí nesses times.
E aí aqui, né, a ideia, né, desse conceito, quando a gente junta SV e TDM, que é uma das nossas propostas, um dos nossos pitches, é a ideia do teste contínuo, né? O teste contínuo é justamente você conseguir ter ferramentas e soluções que te permitam aí atender a esse contexto, né, dos sprints contínuos que estão aí acontecendo cada vez mais rápido e, né, a prática aqui do TDM, do Test Data Management e do Service Virtualization que a gente falou no passado, estão conectados com o Agile em escala. Então, quando a pessoa falar de SAFe, né, por mais que o SAFe é uma metodologia, é um processo, o SAFe ele recomenda práticas para você trabalhar adequadamente. E duas dessas práticas são o SV, a virtualização de serviços que a gente falou no passado, e o TDM que a gente vai falar hoje. Então, né, só mostrando aqui de novo essa ideia de que a gente tenha esse, né, tenha essa continuidade, possa remover bloqueios, possa remover dependências, mas agora com foco em dados, com foco em massa de teste, com foco em dados protegidos aí para os times desenvolverem. Aqui a ideia é que, né, como eu disse na outra sessão, a gente tem esses dados o quanto antes para que a gente faça uma ativação de todos os tipos de teste aí que os nossos times de desenvolvimento vão trabalhar, né? Então, seja um teste unitário, um teste de sistema, um teste de integração, um teste de performance, muitas vezes a gente precisa não só do dado correto, né, da informação correta, mas em grande volume. Eu preciso ter muitos dados para fazer um teste de performance, eu preciso de muitos dados para fazer um teste coordenado, eu preciso que esse dado tenha consistência. Então, tudo isso está conectado com o TDM. Então, quais são alguns desafios, né, da gestão de dados? Então, quando a gente fala de TDM, o nome da ferramenta vai ser Test Data Manager. A gente linka ela com a conexão de gerência de dados, né, com a ideia da gerência de dados, mas ela acaba, de fato, resolvendo o problema. Ela gera o dado, ela mascara o dado, ela permite que você faça subset, né, que é eu selecionar uma porção do meu dado. Então, por que a gente faz isso? Porque eu preciso encontrar dados para esses testes de QA, de desenvolvimento, de UAT que eu estou fazendo. Eu preciso proteger esses dados, então é mascarar esses dados, né? É que o Rafael ele não pode ser o Rafael lá na base que vai ser de testes, né? Ela preciso transformar o Rafael no José, no João, em alguma outra coisa, porque hoje, por exemplo, a maior parte dos vazamentos que ocorrem de dados, né, de informações pessoais, é em ambientes não produtivos, porque é aquela velha máxima do, não, é um ambiente de teste, é um ambiente de desenvolvimento, a gente não precisa proteger tão bem, né? Deixa lá, é uma base que ninguém acessa. Aí essa base cai aí na internet, cai aí numa dark web da vida, tá lá com o CPF de todo mundo, tá lá com a conta bancária de todo mundo, tá lá com o saldo de todo mundo. Então, tem muito essa preocupação de ao mesmo tempo que eu permito que meus times de desenvolvimento tenham os dados que eles precisam, eu preciso proteger esses dados também. Né? Além disso, se eu tivesse toda a minha base de produção mascarada, eu não resolvo todos os meus problemas, eu não tenho todas as minhas situações de teste na minha base de produção. Então, eu preciso gerar dados sintéticos, que a gente chama, que são dados que eu não tenho hoje na minha produção, né, na minha base aí que eu vou trazer de produção. Então, o TDM me permite, né, dado que eu conheça e que eu entenda funcionalmente em que tabela está esse dado, qual que é a informação que tem que ir lá nesse campo, criar esse processo dentro da ferramenta e ela fica repetível, né? Ela fica aberta para todo mundo que queira utilizar, que queira gerar esse dado de maneira frequente. E eu também consigo, né, tornar mais fácil essa questão dos ambientes, do refresh, da infra. Então, não é mais aquela base de testes que a gente deixa lá, ela vai envelhecendo com o tempo, ela não tem manutenção, né? E aí ela se torna velha, ela se torna antiga e a gente fica com um dado que não faz mais sentido. Que por mais que ele esteja disponível, se eu usar ele para fazer um teste, se eu usar ele para fazer um desenvolvimento, ele vai me trazer um resultado incorreto, um resultado não adequado. E alguns dados aqui, né, de quão importante é isso para a gente ter no nosso pitch, é que até 50% do tempo, né, dos desenvolvedores, do pessoal que trabalha com qualidade, é gasto, seja esperando por um dado que alguém vai fornecer, seja procurando esse dado numa base de dados, num arquivo texto, numa planilha, enfim, né, muitas vezes isso está descentralizado, tá aí com várias pessoas envolvidas, então isso gera atraso, isso gera mais defeitos, isso não escala, né? E aí acaba lá na frente impactando o time to market. Então, a ideia é de fato, trabalhar muito forte nessa questão
desse tempo gasto, né? Hoje, provavelmente, quando a gente vai falar com os clientes, tem muitos clientes que gastam tempo manual, né? Gasta tempo de equipe aí para fazer essa procura, essa geração de dados. Então, a gente chegou a uma conta aí com base na nossa experiência, que esse número chega até 50% do tempo das pessoas. Com relação a mascaramento, né, a gente fala muito forte, isso vem crescendo no Brasil, de LGPD. Então, existem regras hoje e leis, né, que você não pode ter em ambientes não produtivos dados não mascarados. Tem todo um conjunto ali de regras que devem ser seguidas. Isso é uma coisa que está crescendo muito, tá, em termos de procura aí dos clientes, enfim, em oportunidade de negócio. Com essa questão do LGPD, cada vez mais os clientes têm buscado amadurecer aí o mascaramento. Isso era algo que aqui na América Latina tinha aí alguma procura, mas não era tanto o foco, né? Então, isso vem crescendo bastante com os regulamentos, as leis novas aí que estão cada vez mais duras com relação a isso, né? Tanto que o número aqui é de 194 países do mundo, aí mais de 130 tem países que possuem alguma forma de regulamento com relação a isso, e hoje as multas, né, as sanções são pesadas para quem não cumpre com essas leis. E, né, o outro ponto é que dados de produção também não cobrem tudo, né? Muitas vezes os times de desenvolvimento, os times de teste estão desenvolvendo coisas novas, coisas que ainda não existe o dado em produção. Então, eu preciso, às vezes, me basear num dado de produção, mas eu preciso alterar ele, eu preciso fazer uma melhora dele ali para poder fazer os meus testes, fazer o meu desenvolvimento. E, né, tirar a questão manual, né? Hoje se fala muito em automação de processo, automação de testes, automação de pipelines, né, de entrega contínua e tal, mas muitas vezes a gente esquece do dado, né? Não adianta nada eu ter aí uma super automação que faz tudo para mim se eu perco aqui uma semana gerando todo o dado que ela precisa para fazer o objetivo dela. Então, é importante que a gente também olhe para essa questão do dado, né? Do que é preciso de fato para que os testes, né, sejam feitos de uma maneira escalada, de uma maneira de fato produtiva. E, né, quando eu não tenho essa automação, quando eu não tenho essas formas aí de construir esses dados com uma ferramenta, né, no caso aqui o TDM, eu acabo tendo mesmo que eu gere manualmente, muitas vezes o processo é tão moroso, é tão demorado, que esse dado não tem muita qualidade, ele não tem muita variação, e isso gera muitas vezes atraso, né, ou risco, porque eu não tenho aquele dado, então eu não vou conseguir testar, eu não vou conseguir validar, eu às vezes não consigo desenvolver 100%, aí chega um negócio em produção que na hora que chega aquele dado como deveria mesmo, não funciona bem assim, né? Aí vira aquele, veja bem, não, porque lá no teste, no desenvolvimento, eu não tinha exatamente esse dado, eu não tinha como pegar, eu não podia trazer de produção. Então, tem todo esse contexto aí para a gente resolver. Aqui, né, como é que normalmente funciona nas empresas e vocês vão ouvir muito aí quando vocês falarem com os clientes? Eles vão ter uma base lá de produção, eles têm algum tipo de subset, né, que é você pegar uma porção aí desses dados que eles trazem para o ambiente aí de desenvolvimento, de teste, de UAT, né, de homologação. E aí esses dados normalmente são replicados aqui em algumas bases, só que nem sempre, né, esse processo é rápido, esse processo costuma ser lento, ele muitas vezes é manual, ele é limitado, né, porque eles só conseguem fazer ali um subset específico, não cobre muitas vezes cenários negativos, né, é só aquela coisa arroz com feijão ali, básica, que já tem disponível, os dados são limitados de alguma forma, né, nas suas variações, e eu acabo gastando muito tempo para manter esse ambiente atualizado, eu acabo gastando muito tempo para ter variações novas dos meus dados, os dados não estão disponíveis on demand, né? Às vezes eu preciso abrir um ticket, esperar não sei quantos dias para alguém ir lá selecionar esse dado, trazer para a minha base que eu preciso testar. Às vezes os times de desenvolvimento e os times de QA aí, de testes gastam muito tempo fazendo essa procura, né, essa mineração quase aí dos dados, e eu acabo tendo muito dado duplicado, né? Porque o Rafa pede um subset ou pede uma base, aí o João vai lá e pede a mesma base, mas ele vai usar uma coisa diferente, ele vai usar um teste diferente, mas eu acabo duplicando aí esse dado, né? Esse contexto meu, algumas vezes isso gera um custo maior de infra também. Então, a ideia é que o TDM pode ajudar com tudo isso, né? E a gente já vai ver como é que ele faz isso. Então, qual é a mudança, né? Como é que o TDM trabalha? Qual é o processo? Sem eu falar tecnicamente aqui, qual que é o desenho do TDM? Eu tenho aqui as minhas bases de produção,
né? E aí aqui a base de produção a gente tem o costume de chamar de fonte de dado, porque o TDM ele vai trabalhar com mainframe, ele vai trabalhar com Oracle, ele vai trabalhar com DB2, ele trabalha com fonte não estruturada, que a gente chama, que é arquivo CSV, JSON. A sua fonte de dado ela pode ser virtualmente qualquer coisa, né? A gente tem ali algumas restrições, mas de maneira geral a gente suporta aí uma grande variedade de fontes de dados. A gente não fala só de banco de dados, porque além dos bancos de dados, a gente também trabalha com algumas fontes de dados que não são bancos de fato, como planilhas, CSV, JSON, arquivo delimitado, sequencial, para que a gente possa gerar dados aí como o nosso cliente, né, como o nosso usuário vai precisar. E dado que eu me conecto, né, eu tenho aqui os meus aplicativos que têm as bases de dados, as fontes de dados deles. Então, o processo de trabalhar com TDM normalmente envolve um centro de excelência de dados, aí normalmente dentro da organização lá da empresa, né? Normalmente é a pessoa interessada ali que a gente está falando, que a gente está fazendo o pitch. Ele acaba formando um time ali especialista, né? Ou um time de excelência que vai ser os champions ali da ferramenta, que é quem cria os processos ali do TDM para os times todos trabalharem. Então, a gente costuma falar que tem esse centro de excelência, não é obrigatório, cada cliente às vezes tem um modelo diferente de trabalhar com isso. Tem alguns clientes que abrem para os times todos e os times desenvolvem lá dentro da ferramenta por ela ser muito prática ali, né? Você conectou com a base de dados, você faz ali o que você precisa. Então, existem aí essas formas diferentes de trabalhar. Mas, de maneira geral, eu preciso localizar esse dado, né, entender onde que ele está. Eu posso ou deveria protegê-lo aí com alguma forma de mascaramento, né, enfim, não permitir que ele seja ainda um dado sensível. E aí eu posso copiar esse dado para N bases de desenvolvimento, para N bases não produtivas. Eu posso clonar o dado. Então, o TDM ele tem uma inteligência que ele consegue entender todo o relacionamento do seu dado, né? Desde que ele esteja num banco relacional, ele consegue entender toda a cadeia ali do seu dado. Então, ele não pega só, né, uma tabela, ele não pega só um registro. Ele pega toda a cadeia desse registro e mantém aquela consistência. Isso é importante porque se muitas vezes você não mantém essa consistência, o seu dado gera um resultado incorreto, um resultado com desvio ali que vai gerar um defeito, vai gerar alguma coisa que o problema não é de fato naquele sistema que você está trabalhando, mas sim no input ali, no seu dado. Depois que eu copiei, clonei, eu gerei esse dado de alguma forma no destino, eu posso entregar em diferentes formatos para o meu usuário. Se o meu usuário quiser uma tabela, eu consigo entregar uma tabela. Se ele quiser um arquivo texto, eu consigo entregar um arquivo texto. Se ele quiser um CSV, eu entrego o CSV. Se ele quiser tirar de um Oracle e levar para uma outra base, né, dado que eu consiga conectar nas duas, a gente consegue também. Né, tem cliente que faz uso do TDM para migração de dados, em alguns casos. Então, assim, eu consigo pegar qualquer coisa que ele precisa virtualmente, evoluir isso ou melhorar isso e entregar ali dentro do formato que ele precisa final. Tá? A gente tem aqui duas figuras que vocês vão ver muito nos pitches, né, que a gente chamava do engenheiro de dados de teste, né, ou de dados não produtivos, e do tester de fato. Hoje em dia, né, quando a gente fala cada vez mais no modelo ágil, esse teste data engineer aqui é qualquer pessoa que cria os processos dentro do TDM, não necessariamente ele tem esse nome, né, quando a gente for falar ali com os clientes, mas é alguém que de fato vai operacionalizar ali a ferramenta e vai criar os processos que vão ser reutilizados. E o tester é qualquer pessoa que está consumindo esse dado aí que a gente está gerando, que a gente está clonando, que a gente está trazendo de produção. Tá? E isso tudo me permite, né, ter esse dado on demand. Então, eu saio daquele modelo antigo, né, de ticket, de solicitação, que eu estou gastando meu tempo gerando uma massa pontual, um dado pontual que vai ser queimado, né, e vai ser usado para um modelo em escala, para um modelo que eu posso gerar quantos eu quiser no momento que eu quiser e entregar em diversos formatos. E isso torna-se self-service, né? O TDM ele tem um portal web que depois que você criou ali o seu processinho, né, a sua representação do seu dado ali, qualquer pessoa pode entrar lá e falar, quero gerar 10, quero gerar 100, quero gerar 1. Né? Isso pode ser automatizado também, o TDM tem APIs, tá? Essa é uma pergunta que aparece muito também nos pitches, aí se o TDM é compatível com APIs ou se ele pode ser orquestrado, ele pode também, tá? Então ele está totalmente em linha aí com os temas de DevOps, de automação. E, né, pensando nesses desafios que o TDM resolve, quando a gente vai falar com o cliente ali, qual que é o primeiro desafio que aparece? É que eles não conseguem encontrar os dados adequados, né? Então, quais são as reclamações normalmente que a gente recebe? Eu não tenho todos os dados que eu preciso para os meus testes, né? Seja um teste de desenvolvimento, teste de QA, teste de homologação, qualquer tipo de validação que precisa ser feita.
Os processos aí para encontrar os dados são manuais, né? Então tem uma espera, tem um bloqueio, às vezes eu dependo de outro time. Eu não tenho dado no formato que eu preciso, na hora que eu preciso, tá? Os refreshes aí da parte de infra, né, das bases, das fontes, tomam muito tempo. Não casam ali com aquela velocidade dos sprints, né? Elas acabam demorando muito, ou tem ali um impacto, tem um bloqueio e tem um volume muito alto. Então, né, fazer tudo isso de forma manual, ou mesmo que eles às vezes tenham alguma solução para ajudar nisso, se torna muito complexo, tá? Às vezes eu não tenho dado no volume que eu preciso, então eu preciso fazer um teste de performance, eu preciso fazer uma validação com um volume maior de dados, eu preciso ter uma forma automática e automatizada de gerar esse dado, não dá para eu muitas vezes gerar isso na mão, e eu acabo, às vezes, né, por todas essas dificuldades, eu acabo tendo dados que têm uma baixa qualidade. Então, isso gera, às vezes, um defeito que não é um defeito, né, um retrabalho ali, porque eu vou lá, achei que eu tenho o dado correto, executo o teste, aí eu mando para o time de desenvolvimento fala assim, não, tá funcionando, a minha máquina funciona. Aí você vai ver o dado que você tinha usado que não tá fazendo sentido, né, ou que não está adequado. Como é que a gente resolve, né, esses problemas ou essas dores com o TDM? O TDM, ele vai permitir que eu tenha um mecanismo self-service para consulta dos dados. Então, além de eu gerar os dados, eu posso consultar minhas bases existentes. Então, você consegue configurar consultas também no TDM, dentro das suas bases ali, não as de produção, mas caso você já tenha bases não produtivas. Isso ajuda muito, porque é mais fácil usar o TDM para fazer essa consulta do que usar uma ferramenta de banco de dados, né? Ou às vezes eu tenho que dar acesso para N usuários. Não, eu dou acesso pelo TDM, até uma forma de eu controlar ali a segurança dos dados. Eu consigo identificar, né, e conectar essas diferentes fontes de dados que eu preciso trabalhar. O TDM ele tem um motor de jobs, então eu não preciso ficar ali olhando para a tela, vendo se ele está fazendo, executando ali o que eu preciso que ele execute para gerar aquele dado. Eu vou lá, quero gerar 10. Ele vai trabalhar isso assíncrono para mim, e aí eu posso configurar para ele me mandar um e-mail quando ele executar esse processo, né, quando terminar. Enfim, eu tenho ali esse mecanismo de job para essa execução, seja da geração, do subset, né, do que é que eu preciso fazer ali dentro com meus dados, seja feito de forma assíncrona. E eu consigo controlar os dados também para fazer reserva. Então, dado que uma das únicas formas de acessar o seu dado, sua fonte de dados, seja via TDM, você consegue evitar, por exemplo, que o Rafael queime os dados do João, ou que o João queime os dados da Karen, porque você faz esse gerenciamento do dado através da ferramenta. Essa funcionalidade ela perde um pouco o sentido quando os clientes têm lá N pessoas com acesso a esse banco de dados, mas a gente tem muitos clientes que têm usado esse mecanismo da reserva de dados como uma forma de limar esses acessos que todo mundo tem a essas bases não produtivas e centralizar o acesso via TDM. Tá? Aqui um exemplo, né, a Manheim, que é uma empresa americana, ela usou aí a reserva de dados, né, para ajudar aí os times a ter já sets específicos de dados já selecionados, para que eles não precisassem ficar nesse trabalho de tentar identificar, tentar achar os dados, e eles economizaram aí, né, ao longo desse processo, né, e conforme esse processo foi sendo utilizado pelos times, mais de 11 mil horas aí em tempo de teste, né, em tempo gasto para encontrar esses dados para teste. Outro ponto que a gente tem trabalhado muito é a proteção dos dados. Então, quais são os problemas ou as dores que a gente resolve aí na questão da proteção dos dados? É que os maiores vazamentos de dados hoje ocorrem em ambientes não produtivos, não estão necessariamente na produção. O TDM te ajuda a identificar onde estão os seus dados sensíveis, ele tem um mecanismo para poder identificar com base em padrões do conteúdo do dado, ou do nome da coluna, ou do campo onde ele está armazenado, se é um dado possivelmente sensível ou não, inclusive brasileiros, tá? A gente já tem, já há algum tempo, todos os padrões de CPF, endereço, telefone brasileiros, então ele consegue fazer aí, na maior parte dos bancos de dados, ele consegue fazer essa varredura e te dizer exatamente onde estão as suas tabelas que tem CPF, onde estão as suas tabelas que tem telefone. Então, ele ajuda a fazer esse profile dos dados, tá? Cada vez mais, né, o escopo aí de dados sensíveis, que estão inclusos como dados sensíveis, tem aumentado com essas novas leis de LGPD e GDPR lá fora do país. As organizações precisam ter alguma forma de responder a esses regulamentos, a essas leis para proteger os dados. A multa por não compliance costuma ser muito alta, tá? Para vocês terem uma ideia, eu estava ajudando essas últimas semanas um banco,
brasileiro, que estava com uma base de conta corrente no ambiente não produtivo totalmente não mascarada, e eles tinham um ponto de auditoria para resolver lá, e precisavam mascarar essa base. Eles já eram clientes do TDM, mas usavam para outras coisas, e aí a gente fez com eles esse trabalho de mascarar essa base para resolver o ponto de auditoria e evitar essa multa, ou essa possível multa que poderia acontecer. Tá? Como é que a gente resolve isso com o TDM? O TDM ele consegue identificar, como eu disse, quais são esses dados sensíveis com base em padrões, em regras, que são customizáveis também. Então, se por acaso o cliente fala, não, mas eu tenho aqui um número de conta, eu tenho um número de cliente que é o meu padrão interno, a gente consegue ajudá-los a ter, né, esse cadastro, essa customização dentro do TDM para identificar esse dado, tá? A gente gera um mapa de calor dos dados sensíveis e ele pode ter várias fontes de dados ali juntas, e a gente mostra ali com o mapa de calor aonde estão os dados sensíveis que ele tem hoje, tá? A gente consegue fazer um processo de flag desses dados sensíveis e ter todo um processo ali de workflow de aprovação. Então, imagina que o meu cliente trabalha numa área de governança e eu tenho uma outra área que valida ali se eu estou fazendo esse processo de proteção dos dados corretamente. Dá para os dois trabalharem dentro do TDM, tem um processo de auditoria, de aprovação, ele gera um relatório, então tem clientes que usam esse relatório como forma de comprovação de que ele de fato fez o mascaramento, né, de que ele de fato está protegendo os dados. E, né, o óbvio, né, que é eu mascarar esses dados sensíveis aí por uma questão de proteção, de compliance, né? E aqui eu tenho o caso de uma empresa de cartão de crédito, né, que usou aí o TDM para atender a essas regras de LGPD, de proteção de dados e algumas outras regulamentos, porque de país para país, ali de região para região, às vezes tem alguma regulamentação a mais. Então, essa empresa usou aí o TDM para mascarar todas as bases não produtivas e tá compliance aí com as regras todas e não correr risco de nenhuma multa, tá? O outro ponto, né, que é, beleza, eu estou protegendo o meu dado, eu estou gerando dados, mas eu preciso evoluir esses dados, né? Eu preciso melhorar esse processo. Então, a gente vai ouvir muito que eles vão falar assim, de novo, eu não tenho todo o dado que eu preciso, eu gasto muito tempo selecionando ou gerando esses dados, né? Então, a gente tira esse esforço manual, né? A gente começa a trazer, o esforço, na verdade, manual, ele começa a ser único. Qual que é? É eu criar esses processos dentro do TDM. Eu criei uma vez, ele fica lá guardado para sempre. Eu posso executar ele 3 milhões de vezes, que vai estar automatizado dentro do TDM. Eu preciso evoluir meu dado, que como eu disse no início, nem tudo que eu trago de produção mascarado, ou nem tudo que eu gero, né, às vezes tem exatamente aquela combinação, então eu posso fazer uma combinação desses dois para ter uma combinação, uma diversidade maior de dados. Eu preciso, às vezes, de um dado específico de produção para testar um bug, né, um defeito específico. Então, eu tenho como juntar um pouco do dado que eu trago de produção com dados que eu estou gerando de forma sintética para gerar uma condição muito específica, pode ser feito via TDM também. E, né, muitas vezes eu tenho, às vezes, esse dado está sendo gerado, esse dado está protegido, mas ele não está necessariamente com o formato que eu quero. Então, às vezes eu preciso de estar numa tabela e estar num CSV, eu preciso tirar de um CSV e colocar numa tabela. Então, o TDM consegue ser esse intercambiador aí de formatos que a gente entrega para os clientes. Outra, aí, né, como é que a gente resolve essa questão da evolução? Então, eu consigo gerar aí os dados sinteticamente, né, enfim, de N formas, eu posso me basear no dado que existe, eu posso começar do zero, desde que eu tenha essa conexão com o banco de dados. Eu elimino, né, ou eu diminuo sensivelmente esse trabalho manual aí de gerar esse dado. O trabalho manual agora ele é um trabalho inteligente, que é de eu criar o processo no TDM uma vez só e não de eu gerar aquela massa de fato. E eu posso fazer, né, esse subset, mascaramento de dados de produção de uma forma muito mais rápida e simples. Então, eu deixo de, às vezes, precisar de um processo muito formal, muito complexo de acessar a produção, selecionar um dado, trazer para o meu ambiente de teste e ver se ele está protegido para poder liberar o uso. Não, eu faço tudo isso via TDM, de forma automática, né? E isso se torna muito mais rápido, muito mais simples. E tem um exemplo aqui, né, da Cox Automotive, que é um cliente de fora do país, que eles economizaram aí, em média, $1 milhão usando o TDM para fazer essa geração de dados sintéticos. Eles perdiam muito tempo e investiam muito dinheiro nesses processos manuais, né, que precisavam ser repetidos aí a cada release, e aí eles trazendo isso para o TDM, eles conseguiram economizar aí esse dinheiro em horas, né, em projetos, tempo de espera que era gasto com tudo isso. E
de novo, né, só para a gente fechar, isso é uma coisa muito legal que nem toda ferramenta tem, eu posso trazer de um formato Y para um formato X, né? Eu posso tirar de uma tabela e gerar um arquivo. Eu posso tirar de uma tabela de um arquivo, juntar, mesclar esses dados e gerar uma outra saída. Então, é importante que quem está gerando esse dado ou quem está entregando esse dado saiba que formato que ele quer no final, né? Qual que é o output que ele precisa. Então, a gente consegue gerar em diversos formatos, às vezes até as fontes de dados são diferentes, a gente consegue juntar e gerar um output único aí para alguma necessidade específica. Aqui, né, só para a gente entender um pouquinho das funcionalidades e benefícios, o TDM ele faz o discovery dos dados, né, do seu modelo de dados todo, então ele consegue gerar um espelho aí de como é que é a sua base de dados hoje, quais são os relacionamentos, que tabela fala com que tabela, aonde estão seus dados sensíveis. Eu consigo fazer auditoria desse processo dos dados sensíveis, né? Quem mascarou o quê, qual foi a regra definida, né? A gente tem diversas funções de mascaramento para mascarar esses dados corretamente. Então, eu consigo garantir que o CPF vai ser um CPF válido, apesar de ser um CPF mascarado. Eu consigo usar endereços brasileiros, onde o logrador bate com o estado, bate com cidade, para ser de fato, né, tudo no mesmo contexto. Eu gero números de telefone que fazem sentido, então a gente tem todo esse processo aí com os dados sensíveis. Eu faço mascaramento, faço subset, faço geração de dados, posso clonar o dado, então eu posso buscar um dado em produção e clonar exatamente esse dado já mascarando, então eu vou ter exatamente aquela conexão de dados com aquelas tabelas, com aquelas fontes de dados já mascaradas. O TDM me permite, né, ter um modelo self-service, fazer a reserva de dados, fazer orquestração aqui através de APIs. Então, por mais que eu esteja falando que a gente cria esses processos, depois que eles estão criados, você pode automatizar tudo isso de uma forma bem simples aí, para não ter mais esse esforço manual. E, né, o Profile elimina esses riscos de vazamentos dos dados aí que a gente vem falando. O mascaramento reduz o tempo preparando o dado, porque eu consigo trazer de produção boa parte dos dados e mascarar eles, né? Então, eu não preciso ficar mais buscando dado no meu ambiente não produtivo, eu posso trazer de produção, já que ele vem mascarado. No subset, eu consigo ter os dados corretos na hora que eu preciso, né? Seja dados que vêm de produção ou que eu queira filtrar de alguma outra base. Eu consigo fazer a geração e clone para esses dados que por algum motivo eu não tenha, né? Então, isso garante que o meu processo seja mais fluido, que eu não tenha esses bloqueios todos. E na questão de operação, né, eu diminuo aquela duplicidade de dados que eu falei, eu não preciso ter talvez várias bases de dados, eu diminuo o custo ali de infra para que seja mais eficiente esse processo todo de gerenciamento de dados. Aqui eu não vou explicar esses slides, mas é só para vocês terem como referência depois, né, o ecossistema todo que o TDM trabalha. Então, a gente trabalha com Oracle, SQL Server, SAP HANA, MySQL, Sybase, DB2, Hadoop, com toda a parte de mainframe, né, a questão dos arquivos de API também, então XML, WSDL, JSON, né, os arquivos aqui, CSV, Excel, Copybook, ele pode estar na cloud, ele pode estar on-premises, então a gente tem uma gama aí de ecossistema que ele suporta bem completo, né? A gente está evoluindo aí com algumas questões com relação a bancos não relacionais, né, que são os mais recentes, mas hoje ele já atende aí 80%, 90% do que a gente encontra no mercado. Tá? Então, né, quais são alguns dos números aí que a gente calcula aí com todos os clientes, né, sem falar de nenhum especificamente, que em média o tempo, a redução de tempo aí para geração de dados, ela cai de 80% a 90%, né, porque você vai fazer uma vez e aí esse dado fica lá, e aí qualquer pessoa que precisar desse dado consegue criar um novo dado, não é o mesmo, tá? Na verdade, a gente cria ali, tem as regras ali para que você possa gerar. O dado funcionalmente é o mesmo, mas o conteúdo é diferente, então não tem aquela queima de dados. A gente mede um aumento de produtividade aí nos times de em média de 30%, né? Porque diminui essa espera, diminui os bloqueios, os times agora focam naquilo que eles sabem fazer de fato, que é desenvolver, que é testar, sabendo que eles vão ter esses dados disponíveis. E a gente diminui o custo também, porque a gente começa a reduzir essa duplicidade de processos, esse retrabalho manual também, em vez de ficar gerando o mesmo dado várias vezes, eu crio o processo que vai gerar esse dado. Né? É uma atuação mais inteligente aí do nosso tempo. Aqui
tem alguns exemplos, né, que na época que era o ABN, Amro Bank ainda, ele usou, né, o TDM aqui para algumas questões de aumentar a cobertura de testes, porque ele conseguia gerar novos dados aí de testes. A gente foi citado recentemente nesse Bloor Report aqui, que é um report que analisa todas as ferramentas de TDM, né, ou de mascaramento, de geração de dados. Então, o fato da gente conseguir suportar aí os ambientes NoSQL, né, que são os ambientes não relacionais, apesar de não completamente, foi um diferencial grande, e o fato da gente conseguir suportar o mainframe. Então, ao mesmo tempo que a gente atende todo aquele mundo legado, né, aquele mundo que já existe hoje, a gente está se conectando também ao mundo novo e consegue ser esse meio do caminho aí nessa jornada e a trabalhar com os dois mundos também, tá? Falando um pouquinho de casos de sucesso, né, a gente tem o primeiro da Cerner, que é uma empresa de fora do país, mas eles tinham o desafio de geração de dados manual, os ambientes eram inconsistentes, porque só trazia uma tabela, só trazia uma linha, e aí ficava uma conexão meia boca, né, e aí ia testar, mas dava um erro porque não tinha o dado na tabela de endereço, dava um erro porque não tinha o dado do cliente na tabela de saldo, enfim. Então, o processo, além de ser manual, não trazia os dados de forma consistente, então quebrava essa consistência de dados e se perdia muito tempo refazendo processos, refazendo dados, né? Patuca dali, aperta dali, para tentar gerar esse processo de uma maneira adequada. A solução foi que foi criado aquele conceito, né, do Centro de Excelência de Dados, né, dentro de uma área de teste, dentro de uma área de desenvolvimento, e aí eles implementaram o subset e o mascaramento para trazer boa parte dos dados que eles precisavam de produção, né, de forma protegida, e aí usaram esses dados para fazer aí todo o trabalho que eles precisavam. E eles acabaram, né, fazendo o shift left, porque agora eles tinham esses dados para fazer os testes antes. Eles não precisavam testar só depois, lá em homologação, né, quase em produção, para garantir que as coisas estavam funcionando corretamente. Os benefícios aí foram que eles reduziram esse custo, né, com horas de retrabalho e de desenvolvimento em mais de 50%, porque diminui aquele desperdício, né, diminui aquele tempo de espera. A cobertura aumentou aí por uma fração de 10 vezes, porque agora eles conseguiam gerar todos os dados que eles não tinham de produção para poder fazer os testes. E eles reduziram, né, esse tempo de setup do provisionamento aí do ambiente de testes ou não produtivos em uma escala aí de 5 vezes. E eles acabaram, né, além de todos esses benefícios, eles estavam reduzindo o risco aí do LGPD também, né, desses dados sensíveis, o compliance, dado que agora eu trago de produção, mas eu já trago mascarado, e o que eu não tenho eu crio já no meu ambiente de teste, sem me preocupar ali em tentar trazer algo de produção. E, de fato, como depois que esses processos são criados, eles ficam lá registrados no TDM, reduziu-se esse tempo de provisionamento do dado, porque agora eu não precisava abrir um ticket mais, eu não precisava envolver alguém para fazer esse processo, sendo que eu tinha ele dentro do TDM. Fiz isso a primeira vez, depois que eu fiz dentro do TDM, ele ficou lá reaproveitado. A gente tem alguns clientes no Brasil, tá? A maior parte dos clientes hoje no Brasil são instituições financeiras ou similares. Esse cliente do mercado financeiro, ele dependia muito do conhecimento das áreas, né? De o que era um cliente com cartão de crédito, o que era um cliente com limite de saldo, como é que eu colocava saldo numa conta, né? Então, e esse conhecimento, eles tinham um turnover muito alto, então esse conhecimento se perdia, e toda vez alguém tinha que ir lá entender com o João como é que fazia essa massa. Aí o cara entendia, gerava aquela massa pontual, aquele dado pontual, e depois isso era usado e aí isso se perdia, né? Os dados todos eram gerados de forma manual, eles não tinham nenhum processo automático para gerar dados. E o SLA dele de entrega de um dado, de uma solicitação, eu quero fazer, preciso de um cliente com um limite de crédito em conta. Levava até 15 dias úteis, tá, para eles fazerem esse dado, porque eles precisavam primeiro entender, né, como é que eles iam fazer esse dado, às vezes interagir com uma outra área, entender a regra. Às vezes eles já tinham a regra, mas o processo era tão complexo que fazer manualmente levava bastante tempo, né? Então eles colocavam um SLA altíssimo, na verdade, para eles não serem penalizados aí pelos outros times. E acabava que acontecia muito, né, de ter defeitos ali, não porque a funcionalidade não funciona, não faz o que ela deveria, mas porque tinha essa inconsistência também nos dados. Os principais benefícios foram esse processo agora mais on-demand, né, self-service, ali num portal web que o TDM disponibilizou. Esse tempo de espera na entrega dos dados se tornou quase ínfimo, né, quase
quase inexistente, e o processo de geração de dados ele se tornou consistente, porque eu faço sempre daquela mesma forma, mas gerando ali um conteúdo diferente, mas a regra, o dado que eu estou entregando é o mesmo. Tá? Eles aqui no caso ainda não estão usando o subset, eles estão trabalhando agora com mascaramento, né? Estão começando esse processo, mas o grande benefício deles até o momento foi mais na geração de dados sintéticos aí, nesse ganho desse processo, nessa automação desse processo. Então, eles reduziram o tempo de espera, eles melhoraram a produtividade dos QAs, dos desenvolvedores, dos times ágeis ali, porque agora não tinha mais essa espera, não tinha aquele SLA grande, né, para entrega dos dados, e o processo se tornou mais automatizado, mais consistente aí para gerar os dados que os times precisavam. Isso, e eles trabalhavam aqui num contexto de mainframe, base Oracle, base SQL, tinha várias fontes de dados misturadas aqui, tá? Não era algo, não, eles tinham só uma base, não, eles estavam olhando dados ao longo toda a instituição financeira e trazendo e gerando esses dados aí nos N fontes de dados que eles precisavam. Aqui é um pouco, né, de outros números, então a gente reduz aí em 30% esse esforço, né, com recursos de desenvolvimento e teste, uma economia aí de infra mesmo, né, de não ter essa duplicidade de dados, então eu preciso de menos servidores, eu preciso de menos bases, eu preciso de menos disco, porque eu estou gerando o dado de forma eficiente, né, e eu diminuo esse custo para preparar esse dado que o desenvolvimento vai usar, preparar esse dado que os times vão precisar para usar. Tá? Aqui são alguns outros logos que trabalham com a gente aí ao longo do mundo. A gente tem bastante cliente no Brasil, é que a maior parte dos clientes brasileiros eles não permitem que a gente use o logo, né? Eles não permitem que a gente traga aqui o desenho deles, mas tem bastante também. Aqui, né, os principais competidores nossos hoje é o Delphix. O Delphix é uma ferramenta que traz muito forte a virtualização de dados, né, e o mascaramento. Ele não tem tanta conexão com aquele dado sintético, ele é a geração de um dado específico, né? O Delphix ele fala, não, eu vou te dar a base inteira. Então, esse é um dos nossos concorrentes. Eles têm uma questão de virtualização muito forte. A gente tem uma funcionalidade de virtualização de dados, mas ela está aí meio parada por enquanto. Ela tem algumas limitações, então se entrar nessa discussão aí com algum cliente, com algum consumidor com relação à virtualização de dados, envolve a gente explora melhor esse ponto, tá? Mas o Delphix é um dos nossos principais concorrentes, o Optin da IBM também é um concorrente forte, o Informática TDM, também chama TDM, é bem forte também. E tem uma ferramenta open source, que é o JenRocket. Ele estava sendo integrado ao Delphix, se eu não me engano, um tempo atrás. Eles todos, de forma similar, trabalham fazendo as coisas muito parecidas, tá? A gente tem um material mais aprofundado aí das diferenças, né? Onde que a gente ganha de cada um. Mas, assim, para vocês terem já de cabeça, normalmente quando vocês forem falar aí com o cliente, provavelmente eles podem ser que eles mencionem Delphix, Optin, principalmente, Informática e JenRocket vem ali na sequência, tá? Mas aí a gente tem alguns feedbacks que o TDM, né, por ser essa conexão entre o antigo, né, o mundo antigo e o mundo novo, e ter esse portal que ser fácil de usar, né, a maneira como você trabalha dentro dele ser mais fácil, acaba sendo mais interessante para os usuários. Obviamente que uma outra funcionalidade ali, ele tem uma coisinha a menos, tal, mas hoje o panorama é esse. Tá? E uma coisa que a gente o TDM, né, algumas dessas funcionalidades, ela cobram pelo tamanho da sua base. Então, quanto mais dados você coloca dentro da ferramenta, né, o Delphix é um deles, mais você paga. Para a gente não importa se você está mascarando 100 teras ou 10 teras. Você tem essa funcionalidade ali disponível, a gente vai te cobrar em cima de quais fontes de dados únicas que você vai mascarar, né, os tipos de fontes de dados, usuários concorrentes. Então, a gente consegue ali ter um custo-benefício muitas vezes melhor. Tá? Aqui, assim como o SV na semana retrasada, as releases do TDM, elas são por quarter, né? Acompanham o quarter aí da Broadcom. A gente tem um gerente de produto dedicado, que é o Abhijit, tá? Ele fica na Índia, mas ele tem bastante conexão aqui com os clientes do Brasil. Faz apresentação de roadmap quando eu não posso, enfim. Ele escuta melhorias, caso os clientes precisem de alguma coisa, tá? A gente tem a versão aí 4.10, que é a de março de 2022, e a gente está agora para lançar aí
no segundo quartil a 4.11, já com algumas novidades aí. O licenciamento, né, só para vocês terem os códigos aí das licenças, tá? E qual é a métrica, não vou investir muito tempo aqui, mas fica aí a referência, se vocês tiverem alguma dúvida aí nessa questão de licenciamento, aí a gente procura a gente ajuda, o próprio time aí da Corp. Aqui eu deixei também no final a questão do PLA, né, que o TDM, assim como o SV, como eu comentei na semana retrasada, está dentro do PLA de DevOps, né, então, caso parta para o caminho do PLA, o PLA de DevOps inclui o TDM e o SV, e aí tem o ganho de trabalhar com os dois juntos também, como eu disse na semana retrasada. Aqui é a mesma explicação aqui do PLA e um pouco do como a gente trabalha dentro do PLA, que aí é só de referência mesmo. E acho que a gente tem algumas perguntas ali no chat, deixa eu ver aqui. O processo de data masking é automático, né? Você tem o processo de configurar ele ali, porque você tem que definir as regras e tal, mas depois que você configurou ele é totalmente automático, né? Ele faz ali de forma automática, mas ele demanda ali aquela configuração inicial, assim como todas as outras ferramentas. O processo, né, de mascaramento, de você configurar o mascaramento é bem parecido aí em todas as soluções, mas depois que você configurou ele é automático, sim, tá? A questão dos aceleradores e templates ali dos formatos conhecidos, a gente tem sim, tá? Tem para RIPA, tem para padrões globais, tem para padrões de RIPA, tem para SAP também. A gente está trabalhando agora com um cliente do mercado financeiro aqui do Brasil para mascarar uma base de SAP deles. Então, a gente tem o template, o padrão de classificação ali dos dados do SAP também, tá? Nem toda ferramenta tem isso. E, assim, você sendo compatível ali com a conexão, né, com o portal ali, a gente tem uma lista gigante de bases, você consegue às vezes usar o TDM até para saber onde estão os seus dados, né, qual que é o seu modelo de dados ali, usando essa funcionalidade do profile, tá? E acho que tinha mais uma, material comparativo com o Fortify. O Fortify acho que não faz essa parte de mascaramento, pelo menos eu não conheço ele como fazendo a parte de mascaramento. Eu acho que o pessoal, a gente pode até confirmar, mas acho que o pessoal de Symantec tem alguns comparativos com o Fortify, mas para outra funcionalidade, para outra questão, não para mascaramento de dados, mas para aquela questão de SAST, DAST. Mais alguma? Acho que não. Maravilha. Maravilha, Rafa. Eu sou suspeito para falar, tive a oportunidade de conhecer o Rafa pessoalmente, a gente conversou bastante e eu falei para ele que eu venho do mundo do desenvolvimento, né? Então, eu conheço bem essa dor, essa questão dos desafios. Cara, ela tocou profundamente na minha alma, tá? Gostaria de ter conhecido isso há muitos anos atrás. Sensacional quando você mencionou no início sobre mascaramento. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a questão do LGPD. Muito importante a gente saber desse link, né, de tudo isso. Em relação às perguntas, normalmente as pessoas, né, acabam questionando, qual que é um cliente, né, qual que é o público para essa ferramenta. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Que é bem interessante. Eu trabalhei numa empresa que não tinha nada a ver com tecnologia, apesar da gente ter lá dentro um departamento de tecnologia, porque a gente desenvolvia o sistema dessa empresa, era uma multinacional bem grande. E tá aí, um foco. Às vezes a gente, né, pensa numa coisa bem direta, mas se a gente entender que o nosso cliente final, principalmente, trabalha com essa questão de desenvolvimento, desenvolve internamente, ou mesmo, né, acaba deliverando dados para uma empresa terceirizada, muito bacana essa questão de mascaramento aí dos dados, né? E principalmente agora com a questão do LGPD. Para mim, um dos melhores webinários que a gente teve até agora, Rafa, muito bacana, muito obrigado. Não sei se o pessoal tem mais alguma questão, se alguém aqui da equipe quer acrescentar alguma coisa, pessoal. A gente aproveita esses últimos minutinhos aqui. Silvio, Rina, e depois a gente finaliza com a Karen. Bom, pessoal, eu não tenho nada a acrescentar, além de agradecer muito ao Rafael. Uma coisa que o Rafael começou dizendo hoje na sua apresentação, né, que é legal conhecer as pessoas pessoalmente, né? Isso é muito bom mesmo. Eu tive a oportunidade também
como o César comentou, de conhecer o Rafael, a questão de 2 semanas atrás, no evento que nós estávamos, a gente também conversou bastante. E eu acho que a palestra que o Rafael faz é sempre uma palestra agregadora, né? Ela sempre traz alguma novidade, sempre traz alguma coisa muito interessante para a gente, né? E hoje não poderia ser diferente disso, né? Eu quero, assim, sinceramente, agradecer muito ao Rafael, sendo repetitivo, mas o que o César também comentou, foi uma das melhores apresentações que nós já tivemos aqui nessa série de webinars, tá? Não que as outras fossem ruins ou que deixassem alguma coisa para trás. Todas foram muito boas, mas realmente o Rafael ele consegue se superar, se reinventar, ele faz a coisa ficar muito diferente, né? Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos aí. Vou passar a palavra para a Karen, tá? Que ela tem um recadinho para dar para vocês e eu volto aqui para me despedir. Karen? Oi, pessoal. Bom, então, finalizando aqui, Rafael, muito obrigada pela sua participação em mais um webinar. A apresentação foi Obrigado. excelente. Obrigada a todo mundo que participou no webinar de hoje. E eu tenho 2 recadinhos finais, tá, pessoal? O primeiro recado, eu vi ali no chat o pessoal comentando sobre o link, que teve uma dificuldade. Sempre antes, um dia antes do webinar, a gente envia um e-mail para vocês, confirmando o link, mandando o link correto, mandando o link certinho para vocês, tá? Então, se vocês acessarem o e-mail anterior, enviado no dia anterior, vocês conseguem acessar normalmente o próximo webinar, tá? Mais um recadinho. Para finalizar, vamos ter os brindes. Quem está inscrito nos webinars vai ganhar o brinde de participação. Na semana que vem, a gente já vai começar a fazer os envios. E é basicamente isso, pessoal. Rina, quer falar mais alguma coisinha? Não, queria me despedir do pessoal, agradecer a presença de todos aí. Foi muito bom tê-los conosco. E só lembrando que nosso time comercial está às ordens de vocês para tirar qualquer dúvida, para ajudá-los em qualquer necessidade que tenha. Além do meu time aí de pré-vendas, aí, a gente conta com um time de pré-vendas muito bom, um gerente de produto muito dedicado, que é o César. Ou seja, a gente está aqui para ajudá-los, né? Então, qualquer dificuldade que vocês tenham, qualquer oportunidade que vocês tenham, nos procurem. Estamos aqui para ajudá-los sempre, tá? Obrigado pela paciência, obrigado pelo tempo. Muito obrigado ao Rafael mais uma vez. Um grande abraço e um bom dia a todos. Obrigado, pessoal. O prazer foi meu. Até mais. Valeu, pessoal.